Hoje vamos estudar sobre design, transição e animação. O design nós vimos na última aula, então vou pegar um modelo qualquer aqui, né, para nós estarmos trabalhando aqui. Então vamos pegar um modelo qualquer, vamos pegar esse daqui mesmo. Então nós temos aqui o modelo, posso modificar aqui, né, se tiver interesse. Que aqui eu modifico as cores, que nem tá aqui, eu posso selecionar, sei lá, esses, posso selecionar esses aqui, que vai mudando cor de texto, fonte, essas coisas, né? Mas vamos utilizar esse padrão aqui mesmo, tá? Posso estar clicando aqui, ó, para estar vendo aí outros modelos. Bom, o design então é responsável por mostrar para nós aqui como que vai ficar o nosso layout, e aí nós selecionamos ele e automaticamente é aplicado a todos os nossos slides e ele fica aí, então dando aí uma estética melhor. Transição e animação é o seguinte: transição é a forma que eu utilizo para fazer aqui um efeito ou aplicar um movimento aqui em um slide para fazer a transição do slide 1 para o slide 2, por exemplo. Ou seja, toda vez que eu quero colocar um efeito onde nós temos aí uma animação que faz a mudança de um slide para o outro, nós utilizamos então a nossa aba transição. Aí aqui nós temos o botão visualizar, que é para nós visualizarmos como irá ficar esse efeito, né, a hora que nós estivermos apresentando. Então, se eu clicar nesse botãozinho, automaticamente ele vai fazer aqui para nós uma pequena apresentação, né, de como irá ficar. Esses botões aqui, como o nome aqui diz, é o efeito propriamente dito. Então, na hora que eu clico em qualquer um desses aqui, ou clico aqui e abro mais outros modelos, ele vai mostrar para nós aí um efeito, vai aplicar um efeito. Temos aqui o botão opção de efeito, que para cada tipo de efeito eu tenho uma opção diferente. Então isso daqui não é padrão para todos. Depende do que eu escolho. Por exemplo, se eu escolher o empurrão, aqui vai ter algumas opções. Se eu seleciono, por exemplo, dividir, aqui terá outras opções. Então é a opção com base no modelo escolhido, que aqui normalmente é a movimentação, né? Se é de cima para baixo, de baixo para cima, na diagonal inferior superior direita, ou inverso, ou diagonal superior direita para a diagonal inferior esquerda, não sei. Então ele vai fazendo isso daí. Então cada um tem, ó, se eu clico em cada um desses, ele vai abrir ali um diferente. Daqui a pouco nós vamos ver isso. E esses daqui, que é chamado de intervalo, são as configurações dessa transição, como por exemplo, se vai haver som ou não. Por padrão aqui no computador tem alguns padrões aqui, né, que você pode utilizar, como por exemplo, sei lá, aplausos, né, que você vai selecionar ele aqui e ele vai, na hora que formos rodar esse slide aqui, essa transição, ele vai fazer aí o som de aplausos ou bomba e por aí vai. Ou então eu posso selecionar aqui outro som e aí eu busco um som que eu tenho aqui na minha máquina, que pode ser um áudio qualquer, não importa qual seja. Então gero um áudio ou baixo esse áudio da internet e posso vincular aqui. Então, no processo de transição do slide X para o slide Y, vai tocar esse som que eu selecionei aqui. Se clicar aqui, observem, ele vai procurar lá no nosso computador. Ele é a extensão .wave, que é um padrão aqui do Windows, mas você pode pegar um MP3 tranquilo na internet e fazer a conversão aí para Wave. Tem N aplicativos aí gratuito que faz isso daí, muito fácil e tranquilo. Eu particularmente não uso essa opção, tá? Muito raramente, mas fica aí a critério de cada um. A duração é o
tempo que vai demorar esse slide, tá? Fazer essa transição do A para o B. Eu posso selecionar aqui, ó, o tempo. Lembrando que isso daqui é segundos, tá? Então 3,00 são 3 segundos. Então aqui são 3 segundos e 25 centésimos. E aí nós vamos, então, mudando aqui, ó, o tempo. Quando eu deixo automático igual estava, o que acontece? O automático, cada um desses aqui tem um padrão pré-definido, que normalmente varia aí na casa de 1 segundo, tá? Então fica aí a critério de cada um se altera ou não. Aplicar a todos é o seguinte: eu posso selecionar cada slide e colocar uma animação de transição diferente. Então eu posso selecionar no slide 1 para o 2 o transformar, do 2 para o 3 esmaecer, ou seja, eu posso ter várias transições diferentes. Se eu desejo, por exemplo, ter uma única transição para tudo, que é o mais comum de nós utilizarmos, o que eu faço? Eu faço todos os meus slides. E quando eu terminar ele, vou lá, seleciono aqui então a transição que eu desejo e eu posso clicar aqui em aplicar a todos, ou seja, a configuração que eu selecionei aqui em cima, o som, a duração, sei lá, 2 segundos. Normalmente eu utilizo 2 segundos, mas depende muito. Tem algumas animações aqui que elas são com muitos detalhes, então se eu tiver um tempo muito curto, você não vê esses detalhes. E tem outros que tem poucos detalhes. Se eu colocar um tempo também muito pequeno, ele também vai muito rápido, o inverso não importa. Então o tempo vocês vão definindo aí. O aplicar, então, todos terão a configuração que nós definimos aqui em cima. O avançar slide é o seguinte: como que esse slide vai passar do A para o B? Por padrão ele vem aqui ao clicar com o mouse, porém ele é o mouse, mas pode ser o teclado, tá? Então ele só vem ao clicar com o mouse, mas na verdade é o clicar qualquer tecla do teclado ou então do mouse, não importa. Então esse é o padrão que ele vem. Ou eu posso marcar essa opção, ó, após, ou seja, quando o usuário abre aquele slide, ele pode clicar o botão teclado que ele não irá modificar. Se eu desmarcar aqui em cima e deixar aqui, e aí aqui eu defino um tempo. Aí eu quero que fica, por exemplo, 20 segundos o slide. Aí a cada 20 segundos ele vai modificando. Quando que eu utilizo isso aqui? Quando eu quero, por exemplo, dentro de um evento, digamos que a nossa empresa, né, a nossa indústria, ela vá participar lá, por exemplo, de uma feira agrônoma lá, não importa qual, né, essas feiras que nós temos aí no estado. E aí nós vamos ter um stand da nossa empresa e eu desejo passar alguns slides lá com fotos dos nossos produtos, ou então com informações da nossa empresa, ou receitas, não sei. Então eu tenho N informações que eu desejo ficar numa stand lá com data show, passando em um telão para que as pessoas que estão passando aí por esse evento tem algumas informações sobre nossa empresa, como por exemplo valores, ou então produtos, ou então como aplicar um determinado produto que nós temos, né, algumas informações básicas, ou então área de abrangência de um determinado produto que nós vendemos, várias informações aí, telefones, e-mails, sei lá, informações institucionais. E aí ele vai ficar passando. E eu posso definir aqui, por exemplo, que cada slide desse irá ficar 20 segundos, igual está aqui no nosso exemplo. Então, este daqui é para mim definir quanto tempo irá levar para fazer a mudança, a transição de um slide para o outro. No caso ali 20 segundos, então ele automaticamente, aí eu não preciso nem ter teclado, nada lá instalado naquele equipamento, né? Só deixo ele rodando lá. Digamos que eu tenho lá um data show, coloco o pendrive nele lá, mando rodar automático do pendrive já direto no data show, sem computador, sem nada. E aí ele automaticamente, como eu defini isso daí, ele já começa a rodar. E eu não preciso, por exemplo, levar um notebook ou algo do tipo. Só ligo
pela própria tela do Datashow, seleciono o arquivo que eu desejo estar abrindo e ele vai ficar aí então rotacionando. Um outro exemplo de aplicabilidade desse botãozinho aí é aqueles televisores, aqueles monitores que ficam espalhados normalmente em lanchonetes, que ficam passando propagandas, né, dos seus produtos, lá os valores dos seus lanches, ou quando você vai no supermercado, normalmente no açougue tem lá um monitor, normalmente 42 polegadas, e aí fica mostrando, né, passando os preços da carne, ou então de uma promoção, fica lá rotacionando as promoções do mercado, não somente do açougue, mas vários outros, até enquanto você está esperando ali para ser atendido. Você pode visualizar uma promoção, sei lá, de arroz, feijão, açúcar, ou de uma fruta em específico de época, ou uma promoção do supermercado, vamos pegar um exemplo, tinha um supermercado aqui da cidade, a cada 150 em compras ganhava um refrigerante, a sua escolha. Então eu posso estar passando isso daí. É um exemplo aí de aplicabilidade dentro de um comércio, não necessariamente somente aí para a indústria, né? Então, esses aí são os botões básicos. Para vermos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos inserir mais um slide, né? Então vamos colocar um slide, título e conteúdo aqui, baseado nesse padrão que nós selecionamos. Vou colocar um texto qualquer aqui. Deixa eu pegar um site qualquer aqui, vou pegar o site, sei lá, do Sebrae, está aberto aqui. Então, beleza, Indústria 4.0, por exemplo. Então, nós temos lá Indústria 4.0. Vou colocar um subtítulo qualquer aqui. Opa. Então, nós temos aí nosso título, aí aqui eu vou só Ctrl C, Ctrl V aqui do site, tá, pessoal? Que é o que eu estou no portal da indústria, que é vinculado ao Sebrae, então estou pegando essa informação de lá, tá? Vou colocar o link aqui para quem tiver interesse, tá? Então tá aí o link aí, foi daí que eu estou tirando essa matéria, tá? Não é eu que escrevi nada não. Então vou pegar rumo aqui, tá? Não vou nem selecionar nada não. Então tem uma informação aí, conceito, tal, interação, inteligência artificial. Então nós temos aí uma informação. Vou até deixar grande assim que vai ficar legal uma outra informação que eu vou passar para vocês. Vou pegar aqui para ficar mais bonitinho. Bom, então nós temos aí esses dois slides aqui. A princípio vamos verificar a transição só para vermos o efeito. É interessante ter um texto qualquer aí, somente para verificarmos aí. Aqui na transição, então, só de eu clicar aqui em cima, observem que aqui ele vai dar uma prévia visualização. Não fica tão legal como em full screen, porém já dá para nós termos uma ideia. Olha lá o que vai acontecer. Então ele vai apagar um e aparecer o outro. Ó. Só de colocar em cima, ele vai mostrando o que acontece. Ó. Só de colocarmos em cima, ele mostra o efeito de um para o outro. Observe que o tempo que está definido aqui, ó, 3 segundos e 40, é o tempo que ele vai demorar. Ó. No que eu coloco, cada um tem um padrão aqui pré-definido pela Microsoft ou quem desenvolveu aí esse efeito, que na concepção dele seria o tempo melhor para se visualizar esse efeito. Ó. O apagar, observe que ele está 1 segundo. Então eu posso aumentar ou diminuir. Ó. Vamos visualizar isso. Está com 1 segundo. Ó. Então, eu achei que ele está muito rápido, por exemplo. Beleza. Vamos aumentar para 2. Observem agora, ó, como que ele está bem mais lento. E aí nós podemos ir aqui arrumando com base no que nós achamos. Obviamente, digamos que eu coloquei no meu stand, isso daqui lá na nossa feira. O que acontece? Eu não vou colocar uma transição muito rápido. Então eu posso, como aqui vai estar fotos de implementos, por exemplo, ou informações, eu posso colocar um tempo grande assim, ó, vamos colocar 4 segundos a transição. Por quê? Porque o usuário, ó, ele consegue visualizar essa mudança. Observem. E aí eu posso até mesmo diminuir o tempo aqui, porque
que ele, como ele passa muito devagarzinho, a pessoa às vezes até fica ali prestando atenção nessa mudança, ó. Tá vendo que ele não é muito agressivo aí. Sendo assim, o tempo aqui é com base no tipo de aplicabilidade que eu vou ter para este slide aqui, ó. Nós temos vários. Só que aqui tem alguns problemas, tá? Dependendo da sua versão que você utiliza, não vai ter todos esses efeitos aqui. São efeitos diferentes. Do 2010 para trás, se eu não me engano, todos não, mas quase todos os efeitos são diferentes. E tem efeitos aqui que não tem lá. Por exemplo, se nós clicarmos aqui, ó, nós temos esses efeitos, são os padrões. Tanto é que aqui está em cima sutil, que ele é menos agressivo. Ó. Tá vendo esse aqui como ficou muito rápido? Ó? Então eu posso, ah não, está muito rápido, vamos colocar 3 segundos. Então esses aqui são os efeitos aí que ele chama de sutil. Aí nós temos o empolgante, que esse aqui as versões antigas não tem, eu acho que é a partir de 2013 que eles colocaram. Que esses aqui são os que eu mais utilizo, só que esse aqui tem um porém. O empolgante, se o seu computador que você vai rodar esse slide, ele for um computador um pouco quanto antigo, ele vai sofrer um pouco na hora de fazer a mudança desses slides. Por quê? Porque aqui exige um processamento um pouco alto. Vocês vão entender, por exemplo, vamos colocar aqui ó, nesse Colmeia, que é um bem legal e vai exigir muito processamento da máquina. Aqui no meu vai ser muito instantâneo porque é uma máquina razoavelmente boa, mas observe o efeito que ela tem que fazer. Ó. Então isso daqui é um efeito muito grande. É que aqui como está tudo escuro, né? No caso preto, não deu para ver muito bem, mas vamos modificar para um azul que eu acho que vai melhorar. O duro é as cores, vai ficar aqui, mas não tem problema. Não nos importa o texto nesse momento. Então, se nós vamos vir aqui, ó, e eu colocar colmeia, observe ó, o tanto de efeito que ele faz. No outro não apareceu, porque ele era preto, né? Então, aqui ele apareceu. Observem. Olha lá, ó. Então é muito processamento. Ficou muito rápido aqui porque a máquina é boa, mas se eu tenho uma máquina mais antiga, digamos que vou utilizar uma máquina da empresa lá, que fica lá no, sei lá no setor lá por exemplo, faturamento, ou não sei, um setor qualquer lá. Então ele pode ser uma máquina um tanto quanto antiga e aí vai ter esse probleminha. Olha a ondulação, por exemplo, olha o tanto de efeito que tem que fazer. Porque ele vai ter que fazer a movimentação de cada letrinha dessa como se tivesse um pingo. Ó. Isso daqui, obviamente, não vai ser tão simples assim esse processo aí. Vou colocar mais lento para ficar melhor vocês visualizarem. Então, isso daí. O relógio já é muito mais simples, então a máquina mais antiga vai rodar. O dissolver também é interessante. O avião, muito legal, ó. E aí nós podemos selecionar. Então, o empolgante, ele exige um pouco de processamento aí da sua máquina. Se é uma máquina antiga, evitem usar aí este efeito aqui. Tá? Temos vários, ó. Temos vários efeitos aí, que são os efeitos bem legais. Observe, ó. Esse daqui é um que eu utilizo muito, ó. Muito legal. E aí, obviamente, o seu tempo que você vai definir, se eu colocar um tempo muito curto, ele não fica legal, ó. Quer ver? Se eu coloco um tempo aqui, ó, por exemplo, 1,5 segundos. Não, fica aqui mesmo. Vamos pôr aqui, ó. Se eu coloco aqui, observe, ó, ele é muito rápido, ó. Não fica legal. E, obviamente, se a sua máquina for um pouquinho lenta, ele vai dar uma travadinha aqui, não vai nem dar esse efeito legal. Se eu coloco 1 segundo, tá lá, ó, não fica legal, tá? Porém, cuidado, se você colocar um tempo muito grande de transição de uma para a outra, pode influenciar aí na sua apresentação e acabar de se tornar monótona. Ao brilho, que ele faz a mudança. E aí nós temos aqui embaixo o conteúdo dinâmico. Esse conteúdo dinâmico aqui, a tela fica parada, ó, tá vendo? E ele modifica só o texto.
Então ele só tira o texto e, obviamente, e o fundo fica ali paradinha, bonitinha. E um que tem, porém eu não aconselho vocês a utilizarem, é esse cara aqui, ó. Ah, cadê ele? Ali, ó. Aleatório. Evitem usar esse cara aqui. Porque, como sendo que você não sabe qual é que ele vai tocar, porque esse aleatório eu posso colocar aleatório, aplicar a todos. Se eu tenho 30 slides, cada vez que eu abro um novo slide, né, faço a transição, ele automaticamente vai escolher um aleatório dessa gama aqui. Então, dependendo da máquina ou dependendo do arquivo, então ele pode ficar muito rápido, muito lento, a máquina pode começar a travar se for um pouquinho antiga, às vezes o efeito que ele dá não é um efeito tão legal. Por quê? Porque além do que nós escolhemos aqui, por exemplo, né, esse modelo, ele também escolhe aleatório aqui, opção do efeito. Então vamos pegar os mais simples ali só para vocês entenderem. Vamos pegar isso aqui, ó. Eu estou empurrando, observem, de baixo para cima, ó. Tá vendo? No que eu clico nesse botão, com base neste modelo, observe, ele vai abrir algumas opções, ó. Então eu posso de baixo para cima, então eu posso fazer da esquerda para a direita, direita para a esquerda ou de cima para baixo. E nós podemos escolher, ó. Então eu vou escolher esse daqui. Observe que ele vai passar aqui agora, ó. Ele, ó, por padrão é assim, ou então eu posso fazer assim, ou assim, ou assim. E aí você escolhe. Na hora que você escolher aqui, então, por exemplo, digamos que eu escolhi esse daqui, e eu clicar aqui aplicar a todos, todos os meus slides agora terão esse padrão de visualização aqui na hora da transição. Por isso que eu falei, no aleatório, dependendo, então ele vai escolher aleatoriamente o modelo, vai escolher aleatório, e a opção, porque cada um tem um jeito. Ó, observe, na opção desse efeito, ó, que ele faz uma bolinha, aqui a cor azul aqui não está dando para ver, mas ele cria uma bolinha tipo a onda lá, e ela vai criando, vai crescendo, tá? Então o que que acontece? Aqui ó, eu posso selecionar se eu quero um círculo, um losango, um mais, se eu quero de fora para dentro, tá? Olha lá, ó. Se eu quero de dentro para fora. E você seleciona ó, o modelo que você achar melhor. Por isso que eu mencionei. Cada um tem diferente. Ó, esse daqui, ó, o recortar, que ele é muito rápido, ó, tá vendo? 10 centésimos de segundo, ó. Então não dá nem para ver, mas vamos colocar mais lento, 1 segundo, ó lá. Ó, nem 1 segundo deu para ver, vamos colocar mais. Vou colocar 4. Tá vendo? Ó, ele é muito rápido. Tá? Nem que esse daqui ele deu. Por quê? Porque ele simplesmente aparece. Aí nós podemos colocar aqui, ó. Então ele vai piscar em preto, ó. Opa. Olha lá, ó. Meio segundo, tá vendo, ó? Aí eu posso aumentar aqui então. Vamos aumentar mais. Olha lá, ó. Então nós podemos definir. No outro aqui não aparecia nada, porque nenhum não tinha. Então o recortar seria isso aqui, daquela piscação de tela. O barra eu defino se eu quero vertical ou horizontal. Tá? Aqui não dá para ver muito aqui, porque não tem muito detalhe, mas se fosse uma foto aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma foto qualquer aqui do site. Tá, o site é o mesmo. Então eu vou clicar aqui um novo slide, vamos mudar o layout dele, vamos colocar aqui ó, em branco, e aí eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V, tá? Lá do site. Então tem essa foto aqui. Se eu venho aqui agora em transição, então por exemplo lá, tá vendo? Fazendo essa transição agora ficou melhor, que dá para nós verificarmos o efeito que no texto ali não dá para ver muito bem, mas na foto dá, ó. Aí eu posso selecionar então vertical ou horizontal, ó. A forma, ó, tá vendo? Aqui já fica melhor para visualizarmos também, ó. O dividir, ó. Eu tenho vários. Esse daqui eu não gosto dele, tá? Raramente eu utilizo ele. Tá vendo? E esse aqui, observe, ó. Ele não tem opção. Ou seja, ele é isso, pronto, acabou. Nós temos o queda, que é interessante também, ó lá. Ele
como se estivesse caindo. Então nós temos aí vários efeitos, e aí eu posso definir o lado que eu quero que ele caia. Ó. Esse lado, tem o vento, olha lá, ó. A opção de vento para a direita, então vamos pôr para a esquerda. Nós temos aí vários modelos, e aí vocês vão escolher o modelo que vocês acham melhor. Então evitem utilizar o aleatório, justamente porque você não sabe como que ele irá ficar, mas dependendo se é uma apresentação que vai ficar rodando lá no stand, às vezes você pode definir aleatório e aí não, ele fica rodando. E outro problema também é que às vezes aleatório ele também muda o tempo, ele pode colocar um tempo muito grande. E os modelos que nós temos então são esses aí. Vou escolher, por exemplo, o Vortex e vou colocar aqui, ó, aplicar a todos. E agora eu vou mandar rodar a nossa apresentação para vocês verem como que o efeito fica legal. Então nós temos aí o primeiro, vou pressionar aqui, olha lá. Ó. Então em full screen a tela fica bem mais legal, o efeito fica legal na sua apresentação. E aí você pode estar aí trabalhando da forma que você achar melhor. Ou então, se desejar, eu vou modificar, por exemplo, essa daqui. Em vez de colocar aqui lá, eu vou colocar isso aqui, ó, inverter. Em vez de eu colocar aplicar a todos, eu não faço nada. Eu só clico aqui, automaticamente ele colocou essa configuração. Vou colocar 2 segundos nesse cara aqui. E esse aqui ainda está com Vortex. Se eu vou usar, então, olha lá, observe. Ele abriu com Vortex. Aí vou pressionar aqui o mouse. Observe que ele criou o inverter, que foi aquele que eu selecionei anteriormente, e agora ele vai voltar para o Vortex. Por quê? Porque eu não modifiquei o terceiro. Ó. Eu posso modificar então da forma que eu achar melhor, tá? Então da forma que eu achar melhor eu posso ir colocando cada slide. Ou então, se definir um padrão só, até porque se você tem 30, 40, 50 slides, se você for colocar cada um desses vai perder muito tempo e nem sempre você vai ter o resultado esperado. E aí, normalmente eu defino por tópicos. Ou seja, se eu tenho lá capítulo 1 de um assunto X, eu dividi em capítulo 1, 2 e 3. Normalmente eu divido cada capítulo em um tipo de efeito desse de transição, simplesmente só para modificar um pouco, para, dependendo aí, tentar prender um pouco a atenção do participante. Porque tem muitos que começam a prestar atenção em um ou outro efeito que você coloca, porque aqui nós vimos o efeito de transição, e nós temos a animação, que é darmos vida ao texto e às imagens, e aí começa a ficar, dependendo, legal sua apresentação, com alguns cuidados, como por exemplo, se eu abusar demais dos efeitos, algo que era para se tornar atrativo ou até mesmo interativo começa a ser um pouco quanto chato ou monótono, ou então atrapalha o seu processo, se tornando até mesmo desmotivante para o participante ficar prestando atenção naqueles efeitos, porque aqueles efeitos lá está demorando demais, você está demorando para retomar o pensamento, porque o efeito está demorando para acontecer e por aí vai. Vamos ver alguns exemplos então. Esse daqui é a ideia das nossas transições. Vamos ver agora as nossas animações. O que seriam as animações? Animações é quando eu desejo colocar um efeito, uma ação em um texto ou imagem. Então, se eu tenho aqui uma imagem e desejo colocar um efeito nela, ou seja, que ela se movimente aqui dentro do meu slide, gere um efeito específico no meu slide, então eu posso simplesmente colocar aqui animações. Transições, então, para animar a passagem de um slide para outro, e animação é para criarmos vida, darmos vida ou interações, podemos fazer alguns modelos aqui de interações, dentro do meu próprio slide. Eu posso aqui fazer, por exemplo, um quiz dentro desse slide e disponibilizar aí para os meus associados
para que eles, por exemplo, cliquem nos botões lá com as respostas. Então eu dou várias alternativas, ele clica e aí a resposta faz, tá certo, tá errado, está mais ou menos, se ele foi para o caminho certo, para o caminho errado. Eu posso fazer, por exemplo, um mini RPG dentro lá do meu chão de fábrica. E aí eu posso, dentro desse mini RPG, uma historinha com alguns personagens, e aí vai aparecendo aqui opções para ele selecionar de uma fala, ou então de uma escolha do que fazer, e ele vai clicando nesses botõezinhos e aí vai direcionando aqui a sua história com base nas escolhas do seu associado. E aí ele irá ver se ele conseguiu ou não atingir o objetivo, por exemplo, que seria a produção de um determinado produto, ou então a aquisição de uma determinada matéria-prima. Sei lá, você pode usar a sua criatividade e fazer tudo isso dentro do PowerPoint. Sendo assim, o PowerPoint não é somente para apresentação, e sim eu posso criar atividades, distribuir esse arquivinho com essa atividade para os meus colaboradores e eles rodarem lá na sua máquina ou na sua casa ou dentro da empresa, não importa, gerando essas atividades, ou até mesmo um treinamento. Eu posso fazer um treinamento aqui dentro onde eu tenho perguntas e respostas que ele vai respondendo, e aí se ele errou, o próprio slide direciona para a resposta certa e o porquê que aquela resposta dele estava errada. É muito legal, então é extremamente interativo aqui o nosso PowerPoint. Vamos ver aqui então algumas funcionalidades que nós podemos criar ou realizar na aba animações. Observe que está tudo desativado, só esse cara aqui não, que ele nada mais é para ativar ou desativar essa abinha. Aconselho a usar essa aba toda vez que eu vou trabalhar com animação. Essa aba aqui é padrão, vocês vão ver por quê, porque aqui ela vai aparecer o que nós fizemos dentro desse slide, vai aparecer tudo detalhado aqui. E aí se eu quero modificar um efeito, por exemplo, que eu defini aqui nessa imagem, eu simplesmente clico aqui e faço as alterações aqui sem precisar ficar localizando aqui. Muito mais rápido e fácil. Então é interessante. Se não aparecer, é só clicar, ó. Ele aparece e desaparece. Mas animação, esse cara aqui é imprescindível. Então vamos vir aqui, ó. Observem. Eles não estão. Ah, mas beleza, como é que eu faço para habilitar então os botõezinhos? O PowerPoint ele não sabe, tá, onde você deseja aplicar o efeito. Ele não tem como saber que você quer colocar no Indústria, ou no Nemate, ou numa imagem que tem aqui, ele não sabe. Com base nisso, primeiro eu devo acessar aonde eu desejo colocar o efeito. No nosso caso aqui eu vou colocar no Indústria 4.0. Observe, só de eu clicar nele, olha lá, ó, liberou os botõezinhos. Por quê? Porque agora ele sabe, opa, ele acessou então o título, possivelmente ele deseja colocar um efeito no título. Então vamos dar opções para ele, para o usuário, trabalhar aí os efeitos. Então nós temos aqui alguns, ó, temos o botão visualizar, que está desativado, justamente porque não temos animação nenhuma ainda. Aí aqui nós temos algumas recomendações básicas, que eu posso clicar aqui, ó, ele mostra, ó, de entrada, de ênfase e saída. O que são isso daí? Entrada é quando eu desejo que o texto apareça. Sendo assim, quando eu coloco um efeito desse, o texto fica escondido, oculto do usuário, e na hora que ele clica um determinado botão, uma determinada ação que ele faça no teclado ou no mouse, ele simplesmente aparece esse texto com um efeito. Isso é o entrada. Então eu estou entrando com um texto que está oculto dentro do meu slide, da minha apresentação. ênfase é quando eu já tenho um texto apresentado e eu desejo que esse texto fique em evidência. Ou seja, eu tenho várias opções lá selecionadas, porém eu estou comentando uma em específico e eu desejo que aquela uma
ela fique evidente para o colaborador, a pessoa que está participando ali naquele exato momento daquela palestra, aquela apresentação, que é sobre aquele tópico que eu estou mencionando. Então eu tenho vários efeitos aí que deixa bem evidente que é aquele cara que está sendo discutido naquele exato momento. E o saída é quando eu desejo que uma informação saia, ou seja, que eu deseje que uma informação que esteja lá aparecendo lá na tela, que aquela informação, aquele grupo de informações saiam da tela. Isso aqui seria um efeito, por exemplo, vamos voltar àquela nossa pequena ideia lá de questionário. Então eu tenho uma pergunta X sobre um processo dentro da empresa, e aí eu tenho lá embaixo 4 opções, porém somente uma dessas opções aí é a válida. Como é que eu posso fazer? Eu posso então perguntar para, estou lá na palestra tal, e aí eu pergunto pessoal, qual que vocês acham dessa daqui? Aí o pessoal ergue a mão, acho que é essa, acho que é aquela, e dá toda aquela discussão rapidinho, e fala, vamos ver qual que é. E você vai lá e pressiona o teclado do computador, e aí automaticamente as 3 respostas que não são a correta, simplesmente ela some e fica em evidência somente a resposta correta. Eu posso então estar fazendo isso daí. Ou até mesmo um sorteio, quero fazer um suspense. Digamos lá que nós vamos fazer dentro lá da nossa indústria, lá no setor de produção, nós temos lá, sei lá, 50 funcionários, e nós fazemos lá todo mês, nós fazemos uma pequena celebração lá interna, fazendo uma festinha lá para definirmos lá o funcionário do mês, que muitas empresas realizam esse processo aí, que nada mais é do que um sistema de endomarketing interno da empresa para motivação aí do seu corpo de colaboradores. Neste caso, eu posso fazer uma pequena brincadeira. Se eu tenho 50, aí nós fazemos brincadeiras ali, sorteio, vamos ver. Aí cada vez que eu aperto, daqueles 50 nomes do telão, some 5, por exemplo. E aí vai sumindo 5 até ficar o último. Vamos fazendo brincadeira, brincadeira, brincadeira. Aperta novamente o botão, sai mais 5 nomes. São efeitos que eu posso colocar com base aí na nossa necessidade. Então, saída é quando eu desejo que um texto saia da nossa tela. E observem que aqui embaixo várias opções. Que aqui é um pequeno menu, que normalmente são os que você utilizou por último, normalmente os mais utilizados ficam aqui, porém eu tenho vários outros de entrada, vários outros de ênfase e de saída. E eu tenho esse cara aqui que não aparece aqui, ó, que é mais efeitos de animação, que é o que eles chamam de trajetória, que é quando eu desejo, por exemplo, pegar um bonequinho ou uma imagem, uma figura, e movimentar ele do ponto A para o ponto B dentro da nossa tela. Então nós utilizamos esse carinha aqui, ó. Então nós vamos lá, ó. Então nós temos aqui, se eu clico aqui, ele vai abrir um menuzinho, ó. Tá vendo? Este menuzinho que ele abriu são todos os efeitos de entrada. Então são todos que eu tenho instalado, disponível na minha máquina. São todos esses aqui, ó. São os que eu tenho. E observe que eu tenho um botãozinho aqui marcado, visualizar efeito. O que é isso daqui? Observe, deixa eu colocar aqui do lado. Observe que quando eu clico, só de colocar aqui em cima e clicar, ó, observe que ele mostra aqui um efeitinho, tá? Ó, chicote. Então ele mostra o que está acontecendo no efeito. É porque esse cara aqui está marcado. Mas se eu já conheço os efeitos, eu já sei, para não ficar perdendo tempo, né, mostrando, então eu posso desmarcar ele, ó, selecionar, não acontece nada, ó. Então visualizar efeito é quando eu clico, ele automaticamente vai me mostrar aqui o que vai acontecer, justamente para me ter uma ideia. Digamos que eu não sei como que vai ficar ou qual que vai utilizar, então nós colocamos aqui e selecionamos, olha lá, ó. E aí só de eu clicar aqui em cima, ele simplesmente vai lá e mostra o que é que está acontecendo lá, ó.
simples e fácil. E aí, obviamente, tem vários efeitos aí que você pode estar escolhendo. E esses efeitos eu posso personalizar eles. Por exemplo, vamos pegar esse elástico aqui mesmo que tá. Quando eu escolhi esse que eu quero aqui para indústria, eu posso clicar aqui ó, no botãozinho OK, que é para aplicar esse efeito lá. Então observe, está aplicado, apareceu o numerinho aqui, que isso aqui significa que é um efeito, tá? E observem que ele está disponível aqui. O mesmo número que aparece aqui é o mesmo número que aparece aqui, que é sobre esse efeito. Se eu coloco aqui, ó, vamos colocar efeito nesse de baixo agora, só para vocês verem. Aí eu vou pegar, ó, eu posso ou clicar aqui mais efeitos, ou eu posso já vir direto aqui, ó, adicionar animação e vir aqui embaixo. Eu utilizo esse processo aqui. E aí aqui eu posso agora selecionar aí um outro efeito, ó. Sei lá, vou pegar esse aqui mesmo, compactar, pegar arrumo. Clico nele, observe que aqui ó, tem o número 2 e aqui agora também tem o número 2. Por que que o número apareceu do lado desse e esse aqui apareceu aqui em cima? Se você clicar em cima aqui, ó, você tá vendo que a caixa de texto aqui, ela começa aqui. Por isso que ele ficou aqui em cima. E essa daqui já tá aqui, ó, porque a caixa de texto começa aqui e o texto está aqui, porque aqui entra aquela ideia lá de centralização de texto, ó, tá vendo, ó, que está aqui embaixo, poderia colocar aqui, ó lá, ó. Então é a configuração que está nesse slide, é o que ele fica lá. Então eu tenho 2, que ele é desse cara aqui. E aí agora eu posso ver, por exemplo, quero ver como é que ele ficou, posso clicar em visualizar, ele vai mostrar aqui dentro do próprio slide, ou então eu posso clicar nesse botãozinho aqui em cima para ele fazer em full screen e mostrar para nós como é que vai ficar aí esses efeitos aí, ó. Cada vez que eu clico, ele abre aí o efeito específico da nossa animação. Então observe que eu tenho 2 efeitos, não existe limite, tá? Eu posso ter 10, 20, 30 efeitos aí em um único slide, não importa, e ele vai marcando um por um aqui, e a ordem que ele está aqui é a ordem que ele vai executar. E eu posso mudar aqui a ordem se eu querer, ó, tá vendo? Que é o que ele chama aqui de reordenar aqui, ó. Qual que é que eu quero que seja o primeiro, qual que eu quero que seja o segundo, e assim sucessivamente. Posso ter vários e eu posso reorganizar. Voltando à ideia aqui então de personalização dessa animação. Vocês viram que na hora que eu clico, ó, ele cai todo o texto. Digamos que eu quero que caia letra por letra para dar um efeito diferenciado. Eu posso, no caso aqui, ó, eu tenho aqui algumas informações de personalização, como por exemplo, quando que vai começar? Ao clicar. Ou seja, na hora que eu rodo o meu slide, observem que ele abriu e ele vai ficar parado aí, ó. Ele tá paradinho, bonitinho, tá com a tela parada aí sem nada. Na hora que eu clico com o mouse, ó lá, ó, aí ele apareceu a animação e o outro vai ficar parado. Se eu ficar aqui 10 minutos, ele vai ficar 10 minutos sem aparecer o próximo. Por quê? Porque eu defini que era ao clicar, então que ele vai iniciar o efeito, não o slide, sim o efeito. E eu posso modificar aqui, ó, com o anterior. O que é com o anterior? Na hora que ele abre o slide, ele logo em seguida já executa ele já executa junto com a abertura do slide o efeito. Ou então, se eu tenho lá que nem o segundo aqui, ó, eu posso colocar aqui com o anterior no segundo. A hora que eu clicar, ó, observem, o primeiro está ao clicar. O segundo, ele também está ao clicar. Eu vou mudar, ó, para com o anterior, só para vocês entenderem. Na hora que está aqui, ele está lá, ó, não vai abrir enquanto eu não clicar, porque o primeiro está ao clicar e o segundo com o anterior. No que eu clico agora, o mouse, observe que os dois são executados. Por quê? Porque no segundo eu mencionei que eu quero junto com o anterior. Então, quando eu desejo que mais de uma instância, 1, 2, eu poderia ter vários aqui, execute todos ao mesmo tempo, então eu seleciono cada um e vou colocando lá com o anterior.
Ou então eu posso colocar após o anterior. O que é o após o anterior? Nesse daqui, observem, no que eu rodo, tá? Então deixa eu abrir aqui. No que eu rodo, a hora que eu clico, observe que os dois irão começar juntos. Olha lá, tá vendo? Os dois começou juntos. O após o anterior é diferente. Então, a hora que ele executar o primeiro, quando terminar a animação do primeiro, ele irá iniciar a animação do segundo. Observem lá agora, ó, como que fica bem fácil a visualização. Então, quando terminar o efeito lá do Indústria 4.0, ele irá executar o outro. Ó. Terminou, sozinho ele executa o próximo. Então, ele gera uma sequência. Terminou um, começa o outro. Aí nós temos aqui o nosso duração, é o tempo do efeito. Ou seja, esse aqui de cair, então, quando ele está aqui, ó, ele está com 2 segundos. Então, ele leva 2 segundos aquele processo dele cair e parar. Então, eu posso aumentar ou diminuir esse tempo aí Ah, mas aumentar o tempo ele vai quicar mais vezes? Não, ele vai quicar a mesma quantidade, a única coisa que é mais lento. O que é o atraso? O atraso é o seguinte, eu não mencionei esse cara, que nem aqui, ó, rodou, aí esse aqui ele está após o anterior, ou seja, terminou esse, ele logo em seguida começou esse. Mas digamos que por um motivo qualquer, eu desejo que esse daqui demore 2, 3, 10 segundos para se executar automaticamente. Vamos definir aqui, ó, 2 segundos. Eu defini 2 segundos. Então, observe que ele vai executar um, vai esperar 2 segundos para executar o outro. E eu vou clicar uma única vez aqui no mouse. Então, observe, cliquei uma vez, ele rodou lá, apareceu 1, 2 segundos e ele rodou o outro. Aquele atraso é justamente para isso, é o tempo que ele vai demorar entre uma transição e outra para acontecer automaticamente, tá? Então, é o atraso, é isso. Então, diminuo aqui, nós temos aí, então, após o anterior, e temos aí os nossos dois. Um outro detalhe, que talvez vocês estejam se perguntando, ah, mas antigamente que estava o 1 e o 2, anteriormente. Por que agora ficou 1, sendo que eu tenho 2 efeitos, e o número aqui sumiu? Isso daqui, esses números, não necessariamente é a quantidade de efeitos que eu tenho, ou seja, de animação. E sim, é a quantidade de itens, ou seja, de efeitos que eu tenho, conjuntos de efeitos. Então, nesse modelo agora, esses dois aqui são um único efeito, por isso que está com o número 1, ou seja, eu só preciso clicar uma única vez. Se eu clicar uma única vez, irá executar todos. Se eu tivesse aqui o efeito 2, por exemplo, aqui embaixo, vamos colocar aqui uma imagem qualquer, tá? Vou pegar aqui um modelo qualquer aqui, vou pegar arrumo, sem pensar muito, tá? Vocês viram que eu escolhi arrumo aqui. Vamos deixar ele instalar aqui, vamos colocar um terceiro efeito aqui. Esperar a boa vontade aí da internet. Vamos lá, então colocou um feiozinho aqui, ó. Tá, então digamos que eu quero colocar esse cara nesse perfil aqui assim, ó. Vamos colocar qualquer jeito. Então coloquei ele aqui, ó. Eu quero colocar um efeito nele aqui. Aí vamos colocar, ó, tem vários que eu posso colocar aqui ambos, tá? Mas não importa. Voltamos aqui em animação. Vou adicionar a animação. Observem que aqui tem alguns efeitos 3D que eu posso estar colocando. Tá, ó, ele mostrando, ó, tá vendo? Então eu posso colocar efeitos 3D nele. Então vamos colocar um qualquer, vamos colocar aqui, ó. Tá? Coloquei esse efeito 3D nele. Observem que agora ele tem o 1 e o 2. Por quê? Eu preciso clicar 2 vezes. Esse cara só vai ser executado se eu clicar 2 vezes aí no mouse. Então observem. Primeira vez. Parou lá, bonitinho, tal. Cliquei. Apareceu indústria. Apareceu lá porque eu removi os 2 segundos. Enquanto eu não clicar, ele não irá abrir aquele outro efeito lá, ó. Aí eu vou, clico e ele abriu, ó. Entenderam? Esse número aqui é a quantidade de cliques
que eu preciso dar para acessar ele. Então, no caso aqui, um clique eu acesso esse e esse, na ordem que eu defini, e o tempo lá de atraso ou não. E para acessar esse, obrigatoriamente eu tenho que clicar 2 vezes o mouse. Eu posso acessar ele bem rapidinho se eu querer. Ó. Por exemplo, tá rodando, ó, clico uma vez, ó, pulou aqui lá. Se eu clicar 2 vezes rapidinho aqui, observa, ó, lá, tá vendo? Ele nem mostra o efeito desse e já vem pro efeito desse cara aqui. Por isso que lá fala a ideia aí do clique. Um clique, 2 cliques para acessar esse cara aqui. E aí eu posso ter vários. Se eu quiser aqui, eu posso jogar esse cara junto com outro, aquela ideia, né? Colocar, em vez de colocar ao clicar, que é o que gera a ideia lá do número, eu posso colocar com o anterior, após o anterior, sei lá. Nós podemos definir aí com base. E se eu quiser, concorda que é meio ruim, por exemplo, digamos que eu estou fazendo um slide para outro, abri um novo slide e já quero falar, mas eu tenho que vir e clicar. Isso aqui é chato, então digamos que eu já desejo que no que abra o slide, automaticamente já começa a aparecer lá o primeiro tópico, né, o primeiro texto. Então eu posso clicar aqui, bonitinho, e aí aqui, ó, onde está ao clicar, eu posso selecionar aqui, ó, após o anterior. O que é o após o anterior? Ele vai esperar terminar o efeito de transição, no nosso caso aquele vortex. A hora que terminou o vortex, ele abre o efeito aí da Indústria 4.0 caindo. Se eu colocar com o anterior, durante o processo do vortex vai cair o texto junto ali do Indústria 4.0, então vai ficar chato. Então nós vamos colocar aqui, ó, após o anterior. E aí nós vamos rodar. Observe que agora eu não vou clicar, ó. Ele simplesmente termina o vortex e automaticamente cai o texto. Eu só preciso clicar agora para aparecer aí o dinossauro lá. Por quê? Porque ele ainda está definido como, observem aqui, ao clicar. Ok? Simples, rápido e fácil. Vamos ver mais alguns efeitos aí. Digamos que nesse aqui eu quero alguns outros efeitos fora esses aqui. Eu posso clicar aqui, ó, tá vendo? Tem um triângulo de ponta cabeça. Clico nele. Aí aqui eu tenho aquelas 3 opções que nós vimos, que são as mesmas daqui. E aqui eu tenho, ó, opções de efeito, opções do intervalo, que a opção do intervalo é esse cara aqui. Eu posso tirar a linha do tempo, que é isso aqui, mas não tem por que tirar. Mas vamos aqui que é o que nos interessa, é esse cara aqui, ó. Ele vai abrir esse menuzinho aqui, que é praticamente igual para todos os efeitos, indiferente se é entrada, saída ou esmaecer. Então nós temos aqui, ó, o efeito, que ele pergunta se é com som, que é aquela ideia de colocar som durante a execução do efeito. Tem vários aí, né, que eu posso estar colocando. E aqui mostra, né, o que ele faz. Aqui eu defino o volume, mais alto, mais baixo. As versões antigas eu acho que não tem essa opção de volume, tá? É o volume que tiver no computador. Vamos deixar aqui. O não esmaecer é o seguinte, a hora que apresentou, ele vai ficar fixo na tela. Se eu colocar aqui, ó, ocultar, então terminou a animação, ele vai e apaga, tá? Mas geralmente nós não mexemos nisso daqui. A animação de texto é como o texto vai entrar. Observe, ó, tudo de uma vez. É que por isso que está caindo toda a palavra de uma vez. Eu posso clicar aqui e definir, ó, por palavra, digamos que fosse uma frase muito grande, um parágrafo, ou então por letra. No nosso caso aqui, ó, vamos colocar por letra só para vocês verem. Este daqui é o tempo de delay de uma letra para outra, então está 10% de demora. Então ele vai fazer um delay de 10%. Eu posso aumentar ou diminuir isso aqui, só para vocês entenderem o que vai acontecer. No que eu dou o OK aqui, ele já vai mostrar aqui, ó. Dou um OK e ele mostra, ó lá, ó. Tá vendo? Agora caiu letra por letra. Observe que as letras caiu tudo meio junto. Então eu posso pegar, vamos colocar aqui, ó, em vez de 10, vamos aumentar esse aqui, ó. Vamos colocar 30, só para vocês entenderem. Olha lá como é que vai cair, ó. Tá vendo? Agora as letras caiu mais lento a distância de uma para a outra. Tá vendo só? Então, isso daqui é para definirmos aí o tempo de uma letra para outra, ou de uma palavra para outra, se fosse palavra. Mas como aqui nós só temos
duas, né, que esse aqui ele vai considerar como uma palavra, então vamos colocar aqui por letra, vocês viram o efeito. O intervalo, então, é aqui, é aqueles 3 lá de como vai iniciar. Aqui é a nossa duração. Ah, tem esse botão aqui, repetir. O repetir é o seguinte, eu defino quantas vezes esse efeito vai acontecer. Então, por exemplo, só para entender, eu vou colocar 2 vezes e vou mandar rodar para ver. Ó. Então, ele vai cair uma vez, ele volta e cai de novo. Ó. Porque eu defini 2 vezes, então, na hora que ele termina, ele vai lá e começa novamente. Como estava definido por palavra, por isso que caiu indústria e depois o 4.0. Tá? Então, repetir é isso. Eu posso 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, até o clique, depende da sua necessidade aí. O gatilho, eu posso, nós não vamos entrar, mas eu posso colocar, por exemplo, se a pessoa clicar em cima desse bichinho aqui, ele vai executar uma animação aqui. Então, isso que é gatilho. Tá? Então, tá aqui, ó. Aí eu vou lá e seleciono aqui o que eu quero. Ó. Por exemplo, modelo 3D. Então, se a pessoa pegar agora e clicar aqui em cima, ele vai pegar e vai executar aqui lá. Só que aqui vai ter um problema, ele não está aparecendo. Então, olha lá, tá vendo? Não apareceu. Por que que ele não apareceu? Porque esse carinha aqui, eu tenho que clicar nele para executar, ó. Eu defini isso, ó, como gatilho, tá vendo? Isso é o tal do gatilho ali. E aí nós temos, opa, esse cara que nós estamos trabalhando. Então temos aqui, gatilho é isso daí. Nós definimos aí o que nós desejamos e fazemos aí, tá, dentro do negócio. Aí eu vou retirar o gatilho, remover, ó, pronto. Desvinculei. Vocês viram que aqui ele estava com um raiozinho, que aquele raiozinho significa que é uma ação, tá? Então quando nós definimos uma ação, é aquilo lá. Aí nós temos aqui, então, aqui tudo de uma vez, que agora ele está aqui embaixo, porque eu removi até o efeito que estava lá, tá? Eu apaguei tudo. Então, nós temos aqui a duração repetir, e a animação do texto é o seguinte, quando nós estamos escrevendo igual aqui, ó, eu posso ter, ó, por exemplo, um parágrafo, aí eu posso ter aqui dentro, ó, um outro subitem mais interno, e eu posso ter um outro interno, ó. Isso daqui, observe que eu tenho um nível, 2 níveis, 3 níveis. Vou colocar outra cor, pessoal, porque essa cor aí não está dando muito para nós enxergarmos, tá? Vou colocar um branco, olha lá, ó, ficou melhor. Então, o que que acontece? Eu tenho um nível, 2 níveis, 3 níveis. O que que acontece? Nesse caso, eu posso definir o efeito para quando que irá executar cada nível. Vai executar todos os níveis de uma vez? Vou dividir por nível? Qual nível que anima, qual nível que não anima? É isso que eu vou fazer. Então, eu vou colocar um efeito qualquer aqui. Vou pegar o mesmo elástico lá, tá? Então, nós temos aqui, ó. Na hora que eu venho aqui no opção, então eu venho animação de texto. Ó, observe, por primeiro parágrafo de nível. Ó, agrupar, ou seja, quando ele executar, todos os demais irão executar. Aí eu posso definir aqui, ó, segundo parágrafo. Então, vai executar o primeiro. E aí depois, na hora que eu executar o segundo, vai executar esse cara aqui mais o terceiro. Então esses aqui só irão aparecer a hora que executar a segunda vez. Tá? Então ele aparece esse primeiro, depois aparece esses 3 juntos. Vamos ver se foi isso que aconteceu. Vamos dar um OK aqui. Olha lá, vamos rodar ele. Então vou pular já isso aqui, tá? Para chegar lá. Então nós temos aqui, ó, então ao clicar tá lá, né? Então apareceu o primeiro, aí depois, ó lá, apareceu somente esse. Observe que agora tá o nível 2, então vai aparecer os 2 e o terceiro. Ó lá, ó, ele vai aparecendo, tá vendo, ó? Ele dividiu. E aí apareceu agora esse aqui, porque está junto com esse. Porque esse aqui é o nível 3 e esse aqui é o nível 2. Aí os níveis que nós temos são esses aí. Animação de texto você pode escolher com base aí, obviamente, no que você deseja, você pode ir escolhendo aí. Por padrão ele coloca esse, ou seja, a hora que executar esse vai executar os demais tudo junto, tá? Que é isso daí que ele faz, ó. Deixa eu acelerar aqui para voltar lá, ó.
Então eu clico, aparece o primeiro. Agora, como está tudo alinhado ao primeiro parágrafo, então observe que a hora que eu clico aparece tudo, ó. É isso que ele faz na hora que nós selecionamos aí, então, esta opção ali, tá? Por parágrafo. Ou então, todos os parágrafos de uma vez, não importa quantos tem, ele vai jogar tudo de uma vez só. Então fica a critério de cada um. Posso definir aqui um tempo para aparecer cada um desses caras aqui, aquela ideia de delay, ou em ordem inversa, que ele vai inverter aqui a apresentação, obviamente que não nos interessa. E aí nós podemos aí definir aí um por um. E se eu desejo adicionar um novo efeito, por exemplo, aqui eu tenho um segundo item, adicionar efeito, então, e aí eu venho ou aqui para esse texto aparecer. Observe que ele está sem efeito. Na hora que eu rodo, observe que ele aparece aqui, ó. Por quê? Porque ele não tem efeito de entrada. Então ele simplesmente vai aparecer esse texto na hora que quando o nosso texto, nosso slide for aberto. Por isso que eu coloco esse cara aqui, ó, animação, efeito de entrada. Aí tem vários, tá, ó. Então eu vou colocar esse daqui. As ideias, observe que agora ele é o 3. Por que que ele é o 3? Porque nós temos, ó, o efeito 1 e o efeito 2. Aí eu posso trabalhar aquela ideia, né, de entrar após o interior. Então ficou com tudo 0, porque está todo selecionado. Observe aqui, ó. Se eu, mas eu queria só ele. Então você clica nele e desmarca os outros, porque estavam todos marcados. Tá? Como é que eu faço para marcar todos? Só pressionar o Shift do teclado. Então marca no primeiro ou no último, não importa. Pressiona o Shift no teclado e clica no outro extremo da seleção que você deseja. Então todos são agora. O efeito, a opção que eu escolher aqui é o que ele vai fazer aqui. Simples assim, não tem segredo. E aí, obviamente, aqui eu mandei para clicar, então ele vai clicar e executar aquele outro efeito ali. E aqui também tem as opções do efeito, tá? Da mesma forma como a ideia lá da transição, os efeitos também tem, as animações também tem, como ele quer, ó, por parágrafo, tudo de uma vez, como um objeto, você vai definindo aí como é que você quer. Quando eu coloco como objeto, então ele encara que tudo isso aqui é uma coisa só. Por parágrafo, tá lá, ó, daí ele vai definindo por parágrafo. Isso daí é para cada efeito, ó. Observe o zoom aqui, ó. Então ele tem vários jeitos, ó. Então, centro do objeto, então ele vai pegar no centro e vai jogar. Ou então, centro do slide, ó, ele está vindo do centro para a localização. É que como ele está muito rápido, não dá para ver. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui novamente, ó. Centro do slide, você vai ver que ele vai nascer aqui e vai parar aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó, nasceu aqui no centro e veio para cá, ó. Nasceu no centro e vai vir para cá. E isso aqui, se estivesse junto, vai nascer no centro e vai vir aqui para baixo. Então, eu defino efeitos aí para cada um dos textos aqui, ou então dos objetos, que aqui eu estou trabalhando com 2 objetos. Observe que eu tenho 2 caixas de texto e eu trabalho em separado elas. E aí eu defino a ordem que eu desejo que isso daí apareça, ou os efeitos que nós iremos trabalhar. Aí nós temos aqui então o ênfase. Vamos voltar nesse primeiro aqui, para não ter que ficar toda hora dando aquele monte de enter. Então, indústria aqui, eu vou colocar isso aqui, o efeito qualquer, ó, aparecendo de baixo, mas eu vou colocar para ele vir de cima, ó. Tá vendo? Vai ficar mais legalzinho. Observe que ele está aqui embaixo, que ele é o 2. Eu quero colocar ele para ser o primeiro de todos, então eu clico em cima dele. E aí eu posso vir aqui, ó, mover antes, ó, tá vendo? Mais uma vez, e ele virou o primeiro. E aí, como ele está ao clicar, eu vou definir aqui após o anterior, e ele vai rodar agora certinho lá, bonitinho. E esse objetinho aqui eu também vou colocar aqui após o anterior. Observe que tudo ficou 0, ou seja, eu não vou precisar clicar nenhuma vez, que todos os efeitos desse slide aqui irão ser executados. Digamos que eu quero colocar em ênfase, eu quero que o Indústria 4.0 aqui fique em ênfase, tá? Então eu vou deixar ele em destaque.
Aí depois de todos os efeitos, eu clico nele, aí eu venho aqui, ó, adicionar animação. Aí eu tenho alguns efeitos aqui, mas vamos pegar aqui embaixo, ó, que daí ele já abre todos. E aí eu vou clicar aqui em cima, aí observe que ele vai mostrar aqui, ó, como que isso vai ficar, ó. Tá vendo? Ele vai mostrar como que vai ser executado esse efeito aí, o que vai acontecer com ele. Tá? Então, nós podemos colocar, ó. Vou colocar um efeito qualquer, vamos deixar isso aí, doido aí dele pulando aí. Aí o que acontece? Eu venho, coloco, na hora que eu clicar ele vai começar a pular, e eu posso definir aqui o tempo que ele vai executar isso aí. Esse aqui está meio segundo, mas observe o que vai acontecer, ó. Então ele vai rodar tudo automático, todos os efeitos um atrás do outro, porque nós definimos que eles iriam executar. Agora eu clico e ele vai executar o ênfase. Só que, olha lá, que tá o onda, né? Foi o onda que eu defini? Foi, né? É, ó, tá o onda. Só que aí ele vai, então, e executa aquele efeito. E eu posso colocar mais efeito, ó. Animar por letra, por tudo ao mesmo tempo e por aí vai. E aqui nós vamos definir como eu desejo. Por exemplo, nós podemos definir lá o nosso... Nós podemos definir, ó, tá vendo? A palavra, então ele vai jogando tudo de uma vez, só que obviamente que nesse caso, como é muito pequenininho, ele fica feio. Tudo de uma vez não vai ter graça nenhuma, ó lá, ele só vai erguer, ó, tá vendo? Então nós podemos modificar. Esse efeito é o efeito certo para ficar com letra. E aí nós podemos definir. Então tá meio segundo para fazer todo o processo do início ao fim. Aí nós podemos aumentar ele ou diminuir, né? Fica a critério. E aí, observem uma coisa. Digamos que eu desejo que esse cara ele fique em evidência maior. Ou seja, rodou tudo aqui bonitinho. Aí eu vou começar a falar da indústria. Olha lá, ele fez a onda e parou. Mas eu quero que ele fique em constante movimentação. Como que eu posso fazer? Clico nesse cara, opção, intervalo, vem aqui, ó, repetir. E aí eu posso colocar aqui, ó, até o próximo clique. Observem agora o que ele vai fazer. Então vamos rodar. Ele vai abrir tudo automaticamente. E aí agora, ó lá, ó, ele vai ficar lá. Enquanto eu não clicar, ele não vai, ó, tá vendo? Aí ele vai ficar. Só que aqui, ó, ele tá com 3 efeitos, ó, tá vendo? Que ele inseriu aí uns efeitos a mais. Mas nós podemos definir aqui, ó. Até o próximo clique, a duração que vai ter isso daí, como um objeto. Aí você vai modificando aí conforme a sua necessidade ou sua criatividade aí, tá? Então, o ênfase é justamente isso daí. Você seleciona qual que você quer e ele vai ficar em destaque, ó, tremido, por exemplo, ó. Que daí você pode definir o jeito que ele vai ficar, tá? Só que aqui vai colocar, ele vai tremer tudo de uma vez, que aqui eu tenho 2 objetos. Então aqui, ó, vamos colocar, definiu ali, vamos colocar aqui repetir até o próximo clique. Tá ali, só que ele colocou um monte, ó. Justamente porque ele dividiu aquilo ali. Então tá lá, ele vai ficar, ó. Tá vendo? Olha lá. Enquanto eu não clicar, ele não vai parar. Aí eu clico, olha lá, ele para. Simples e fácil. Esse é o... Quando eu quero remover, eu posso clicar aqui em remover, ou então simplesmente você clica e pressiona o delete do teclado. Ele remove também. Então depende aí o padrão que você vai estar utilizando para fazer. E aí nós temos o nosso saída, que eu quero que saia. Então, por exemplo, eu quero que esse feiozinho aqui saia daqui. O que acontece? Eu clico aqui, venho em mais efeitos de saída. Aí aqui nós temos várias opções, ó,
Você clica, ele vai mostrando lá como é que vai acontecer o efeito e a velocidade, olha lá, ó. Aí nós podemos definir aí como que nós desejamos que ele saia, ó. Tá vendo? Tem vários efeitos aí e ele vai aplicar esse efeito dentro aí desse bichinho aí. E obviamente nós podemos modificar ele, ó. Vamos pegar um qualquer aqui, vamos pegar esse aqui, eu acho que vamos pegar esse, ó, diminuir e virar. Eu simplesmente vou lá, clico um OK, ele vai aplicar. A hora que eu clicar, observem que ele gerou o número 1, mas eu posso modificar aqui. Neste caso eu vou deixar ele habilitado. Aqui é o tempo que ele irá executar, então vou colocar 1,5 segundos. E aí nós temos aí então agora a hora que eu clicar, ele vai sumir. E aí eu posso fazer vários efeitos aqui, né? Várias mudanças. Vamos rodar esse exemplo, vou clicar aqui para pular. Então nós temos lá o efeito, tá lá, porque eu mandei ficar repetindo aqui, eu não desabilitei, tá? Tem que desabilitar lá. E aí aqui nós clicamos. Então vamos desabilitar esse do texto ali que fica pulando toda hora, que aqui no intervalo, ó, tá vendo? Eu não desmarquei, por isso que ele tá pulando daquele jeito lá, fica atrapalhando. Então, tomar cuidado na hora de fazer as apresentações, porque senão pode ficar daquele jeito e atrapalhar, ó. Parou agora, tá vendo? Aí ele parou, expliquei sobre esse bichinho aqui, tal, dinossauro, tal, não sei o que, piririm pororom. Aí agora eu quero tirar ele para, sei lá, continuar as apresentações. Então eu clico ele vai sumir e eu posso fazer aparecer um outro. Vamos fazer aqui, vamos colocar um outro feiozinho desse. Então modelo 3D, aonde que eu peguei? Foi daqui. Vamos pegar um outro feiozinho. Vamos pegar um, sei lá, vamos pegar esse jacaré doido aqui, que eu não sei o nome. Aí ele vai novamente fazer um download, né? Porque eu nunca utilizei. Depois que você utiliza a primeira vez, baixou na sua máquina, ele fica lá armazenado na sua máquina. Então aqui ele está aqui, o feiozinho, ó, o jacaré. Vamos aumentar ele. Opa. Então tá lá ele, ó. Observe que eu vou fazer um negócio aqui legal, ó. Vou pôr ele em cima. Olha só. E eu vou fazer, ele não vai atrapalhar, ó. Por quê? Na hora que eu for aqui, ó, colocar animação, adicionar animação, aí eu vou colocar aqui um efeito. Ah, sei lá, vou pegar um efeito qualquer, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Então ele deu um zoom. Aí eu vou colocar um zoom para sair do centro do slide para cá. Viram lá? Aí eu vou colocar um pouquinho mais lento. Então, coloquei um efeito. Ah, mas está um em cima do outro. Não tem problema. Vou modificar aqui, ó. Iniciar após o anterior. Ah, não, que vai ficar legal se eu colocar aqui, ó. Vai ficar mais legal. Vocês vão entender por quê. Então, eu tenho esse cara aqui. Observe, ó o que eu fiz aqui, ó. Então, na hora da apresentação do slide, abriu lá o Vortex, aí abriu todo o texto, bonitinho, apareceu aqui esse primeiro dinossauro, aí eu falei sobre ele. Na hora que eu clico, porque lá tá ele para ele sair, quando eu clicar, ó que legal o efeito, ó. Ele sai aquele feiozinho e entra esse outro pelo mesmo local que ele saiu. Então, observe que agora eu vou falar sobre esse outro objeto, que isso aqui poderia ser um processo lá dentro da empresa. Então eu estou falando lá sobre uma determinada etapa de produção, aí sai aquela etapa, entra a segunda etapa e eu começo a falar para a pessoa entender lá sobre a etapa. E aqui eu poderia estar em evidência aqui, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Cada vez que muda aqui, uma etapa fica em evidência aqui. Poderia ter feito isso daí, tá? Então nós poderíamos estar fazendo dessa forma. Observe, na nossa visualização ficou bagunçado. Se eu mandar imprimir isso daqui para estar estudando ou então lendo, ele vai aparecer impresso um em cima do outro assim, você não vai saber o que é. Porém, na hora da execução, vocês viram que vai aparecer um, depois aparece o outro. Sai um, sai o outro, por causa do efeito aqui. Eu mandei ele desaparecer para aparecer o próximo. Então, nós usamos a nossa criatividade com base aí na nossa necessidade. É assim que nós trabalhamos e é assim que se faz com isso daí. E esse aqui não tem muito segredo. Então, são isso daí, ó. Mais efeito de entrada, efeito de ênfase é para deixar
um negócio em evidência, a saída é para um texto ou uma imagem que está presente, eu quero que ela saia, vou lá, clico em cima, seleciono, ordeno aqui e ela simplesmente desaparece. Tá? O disparar é para nós colocarmos o efeito, aquela ideia lá que eu coloquei no gatilho. A hora que eu selecionei aqui, ó, iniciar, opa, quando eu coloquei aqui, ó, opção de efeito, quando eu vim aqui, coloquei gatilho. Esse gatilho aí é esse mesmo cara aqui, ó, é a mesma coisa. Então seleciono o que eu quero, clico aqui e aí eu defino aqui qual vai ser o meu gatilho. No nosso caso, nós não iremos colocar aí, tá? Efeitos é basicamente isso daí. Depois eu vou fazer aqui uma pequena animaçãozinha, onde nós iremos usar aqui, ó, trajetória de animação. Vou colocar alguns botãozinhos, vamos fazer alguma dinâmica aqui e eu vou encaminhar no próximo vídeo, porque esse vídeo já está com um tempo bem alto. Então essa aula de hoje nós terminamos por aqui. E aí na próxima aula nós continuamos aí alguns efeitos de trajetória, simulando algum processinho interno dentro da nossa indústria, bem como aquelas ideias de interação do usuário com os nossos slides na hora aqui da apresentação, para ficar bem legalzinho, para ele estar estudando ou treinando aí uma determinada atividade. Ok? Então ficamos por aqui, fiquem com Deus, um abraço e tchau!